Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. E o nosso lema, como vocês já sabem, é menos impostos e mais empregos. E hoje, para falar exatamente sobre o emprego e sobre a atividade, uma das atividades mais importantes que nós temos no país, que é a área de TI, desenvolvimento de software e processamento de dados, o nosso presidente da CBS, que é o Neto, Antônio Neto. Obrigado, Neto, por estar aqui. Eu é que agradeço, Luiz. E é CSB, viu, Luiz? Central dos Sindicatos Brasileiros. Mas é um prazer estar aqui de novo no combate. Fazia tempo que eu não vinha aqui, hein, Luiz? Pois é, mas está de volta e agora vamos saber um pouquinho mais grande de você sobre a tua atividade, e eu vou pedir para o Roberto, que está aqui com a gente, né, Roberto, fazer a primeira pergunta, como sempre. Neto, você que já frequentou essa casa em todas as posições, oposição, posição, todas as circunstâncias, eu gostaria que você colocasse no início do nosso programa qual é a representação que você tem no setor dos trabalhadores. Olha, eu tenho um orgulho e uma honra. Primeiro, a gente aqui nunca foi oposição, viu, Roberto? É bom saber. A gente teve aqui uma disputa dos interesses, eu representando os trabalhadores, e o CEPROSP, que é o sindicato que faz parte da CNS, representando os empresários, para construir uma convenção coletiva que possa dar segurança jurídica para os empresários e garantia dos direitos dos trabalhadores. Nós sempre trabalhamos muito nisso. E por mais de 25, 27 anos, nós nunca tivemos um problema. A partir da reforma trabalhista, a gente passou a ter alguns problemas por força de algumas empresas que não entenderam o processo do que significa uma convenção coletiva. Mas, felizmente, em 2021, nós conseguimos resolver todos esses problemas. Já firmamos uma convenção coletiva por mais de 2 anos, ou seja, 2022 e 2023, para garantir a segurança do setor de TI, né? Setor de TI, para garantir... Só para explicar aos telespectadores. Para garantir às empresas de tecnologia de informação e processamento de dados, garantir a elas segurança jurídica e garantir aos trabalhadores o direito. Mas a gente tem, no estado de São Paulo, em torno de 120, 130 mil trabalhadores de tecnologia de informação, das empresas de processamento de dados, seletistas. Nós temos também um sem número de outros trabalhadores que são pejotizados, né? São PJs, e que nós já estamos discutindo, inclusive com o CEPROSP, com o Luiz, que é sempre um homem muito avançado no tempo nas discussões, sempre preocupado com os temas da viabilização das empresas, do direito dos trabalhadores, de que inclusive nós coloquemos dentro da convenção coletiva um capítulo específico sobre os PJs, que nós chamamos de hipersuficientes, né? Como é que nós vamos regulá-los para que o mercado possa ficar cada vez com mais segurança jurídica e com mais garantia para os trabalhadores. Para evitar depois que, quando termina o contrato, às vezes o cara... Ele trabalhou de PJ, ele sabe, ele preparou a sua empresa, aí ele vai tentar disputar na Justiça do Trabalho um registro seletício para tentar buscar direitos que ele abdicou ao se colocar como um hipersuficiente em um PJ. Então essas coisas que eu creio que nós vamos cada vez mais. E a representação nossa é isso. São mais de 8 mil empresas de tecnologia de informação e processamento de dados no estado de São Paulo, e em torno de 120, 130 mil trabalhadores seletistas. E crescendo, Roberto. Crescendo. O Neto, dentro desse aspecto dos seletistas, uma das coisas uma característica da tecnologia da informação é o trabalho fora de hora. A hora que a pessoa está mais envolvida, está se sentindo melhor. E nesse setor, desde o começo, desde 30, 40 anos atrás, o pessoal gosta de trabalhar fora de horário, não quer ter um horário fixo para trabalho. Como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas, dentro do seu aspecto de inspiração, de melhor momento para o trabalho, como é que a gente faz com uma legislação trabalhista tão amarrada, numas características que são meio incongruentes com a inteligência da TI? Olha, isso é um problema que nós já ultrapassamos há algum tempo.
com o sindicato patronal e nós. Primeiro, que jornada flexível, ou seja, você pode entrar de um período até um período e depois, se você entrou, por exemplo, entrou às 10, você sai às 18, 19, você desloca o tempo. Isso antes de explodir essa questão de home office, de teletrabalho. Então nós criamos, inclusive, um negócio chamado ponto eletrônico. Nós criamos um ponto por exceção. Nós abolimos o ponto em que ele marcava o ponto daquilo que era exceção. Ele faltou, ele marca a falta. Ele trabalhou hora extra, ele marca a hora extra. Então nós fizemos, em conjunto com o sindicato patronal, um grande avanço, especialmente esse do horário flexível. Agora, e o banco de horas. Banco de horas, que é outra coisa que nós temos dentro, que você, ao trabalhar a mais ou a menos, você vai contabilizando. E diferentemente da legislação proposta lá para o Fernando Henrique, que era 1 ano para o acerto de contas, aqui a gente faz por 4 meses. Isso significa, e é bom saber, que na média de horas extras no setor está em torno de 35%. Em 4 meses você tem uma folha de pagamento. Se não tomar cuidado, as empresas daqui a pouco não têm condição de quitar até o banco de horas. Então a gente tem discutido muito com as empresas, e a hora extra feita aqui, trabalhando diretamente, fez 2 horas hoje, daqui 4 meses ele recebe essas 2 horas e assim sucessivamente vai organizando o setor. Então a gente tem banco de horas, temos ponto eletrônico, ponto por exceção, jornada flexível, tudo isso em acordos e convenções coletivas. Eu acho que tem sido para nós um prazer muito grande negociar com as empresas e com o CEPROSP, no sentido de criar efetivamente condições para que as empresas fiquem livres das amarras. E a partir de 2017, com a reforma trabalhista, criou-se o Instituto do Acordado sobre o Legislado, que nós já tínhamos anteriormente. É bom quem nos assiste lembrar que nós sempre melhoramos a CLT. Então isso já era acordado sobre o legislado. Se na Constituição você tem 50% de horas extras, na nossa convenção tem 75 e 100, você já legislou acordado sobre o legislado, você melhorou a legislação. Agora você tem, inclusive, em situações específicas de dificuldade de empresa, de uma série de outras coisas, momentos difíceis, como foi a pandemia, você pode, através do acordado solidário, você, por um período, você fazer negociação para atender a necessidade e garantir o emprego daqueles companheiros e companheiras durante aquele período. Tem sido assim, não tem, Luiz? Tem. Nós tivemos realmente, nosso setor é um pouco mais avançado em alguns outros setores, a gente cresceu bastante exatamente nessa flexibilização que nós temos tido. Agora, Neto, tem um problema sério ainda assim mesmo, apesar dos nossos avanços, a gente tem um problema sério da carga tributária sobre a folha de pagamento. É verdade. E isso a gente tem batido já a CNS há 20 anos, e que vem defendendo, 22 agora, né? Nós começamos essa luta no ano de 2000, através depois de um trabalho solicitado à Fundação Getúlio Vargas para discutir, para analisar qual seria a alternativa para diminuir essa carga tributária sobre a folha, uma alternativa tributária sobre isso. E nós temos uma proposta que hoje está em todos os veículos de comunicação. Nós fizemos um grande evento há 15 dias atrás, onde a gente colocou praticamente a nossa posição bastante clara para os empresários e para a população em geral, com o apoio de várias entidades de classe e vários setores da economia, seja industrial, seja o serviço, seja da agricultura e seja do setor comercial. E a nossa proposta é tirar os encargos sobre a folha de pagamento, que seriam os 20% do INSS, os 2,5% do salário de educação, o INCRA, e transformar esses impostos no imposto de movimentação financeira. E característica também dessa proposta, Neto, é que a gente faz com que também a quantidade de impostos que o setor dos empregados, do INSS, dos empregados diminua 3 pontos percentuais. Então, essa conta da contribuição sobre a movimentação financeira não será paga pelos seletizados, será paga por toda a sociedade, que é a nossa proposta, inclusive está no artigo 195 da Constituição, que diz que a Seguridade Social tem que ser financiada por toda a sociedade. O que você acha desse processo nosso e o que você acha que a carga tributária é alta ou não, Neto? O que você acha? A carga tributária é alta mais em função do que nós recebemos de resposta do Estado, né?
Nós temos uma péssima saúde, uma péssima educação, uma péssima segurança pelos impostos que pagamos. Isso também é fruto até do grande compromisso com o rentismo que o Brasil tem. 50% do orçamento da União está comprometido para juros, rolagem de dívida e amortização. Agora, essa proposta, nós trabalhamos junto nela há bom tempo. Sim, cada vez dos primeiros apoiadores. Nós estamos sempre debatendo, inclusive essa história da desoneração de 17 setores é um paliativo, ele não é a solução. Esta aqui é uma solução para equalizar efetivamente a questão previdenciária no Brasil, pegando o artigo 195. Nós temos debatido muito sobre isso, sobre essa questão. É uma das boas alternativas. Nós estamos levando essa alternativa para discussão em vários fóruns, sabe disso, fórum das centrais, debatido com todo mundo. Mas governos anteriores, especialmente a área da indústria, eles têm falado muito mal do imposto sobre movimentação financeira. Eu não sei por quê. É que acho que eles não estudaram direito. Pode ser isso mesmo, mas você lembra, toda vez que a gente fala sobre esse imposto aí, ele incide da cadeia produtiva. É uma mentira deslavada. E nós concordamos que a sociedade toda tem que pagar para manter a Previdência, porque quando chegar todo mundo, sem exceção, quando atingir uma certa idade, pode recorrer à Previdência para ter um benefício da Previdência. Então nós precisamos, e aqui tem uma boa alternativa, criar uma contribuição previdenciária para que a sociedade como um todo possa pagar. Nós estamos levando essa discussão em todos os cantos, você sabe disso, especialmente no movimento sindical, entre as centrais, e ali ficam assim, não, porque o meu partido puxa para cá, meu partido puxa para lá, mas nós precisamos fazer com que, efetivamente, as pessoas compreendam que a contribuição previdenciária, esta proposta pela CNS, de um percentual da movimentação financeira, é uma das coisas mais concretas e boas que existem. Neto, só para te colaborar com um pouco sobre a discussão. É sempre falado que o setor de serviço é um setor que paga menor salário da economia. E hoje, ao longo desses anos todos, o setor de serviço hoje representa 75% do PIB brasileiro e 70% da mão de obra. Então nós estamos realmente, é aquele que está pagando a conta da Previdência, porque a Previdência está em cima da mão de obra. É o setor mais formalizado. Né? Mais formalizado. E sempre se falava que o salário médio era menor o nosso, né? Hoje, Neto, pelos últimos estudos que a gente fez, baseado nas informações oficiais, nós estamos com um salário médio no setor de serviço de R$ 2.930, enquanto que o total da média nacional é R$ 2.575 e da indústria é R$ 2.557. Então nós já passamos a indústria, o setor sempre se vangloriou de ser os melhores salários. Não tenho nada contra a indústria. Aliás, outro aspecto dessa briga entre indústria, serviço e comércio, eu acho que são complementares. São complementares. A economia são vasos comunicantes. Não adianta você querer prestigiar um e melhorar outro, porque você vai prejudicar alguém. Por isso que tem que ser, as soluções têm que ser mais abrangentes do que simplesmente setoriais. É verdade. Agora, é surpreendente, as pessoas não sabem os números. O que ocorre é que você bem falou, não conhecem. Não conhecem. Falam, e essa história da CPMF, a nossa CP aqui, eu lembro desde o tempo lá, o trabalho que a Fiesp, o SINP fizeram contra a CPMF, a ponto de tirá-lo e transformá-lo num imposto que as pessoas ficam assustadas. E não é verdade, veja bem, quando se fala que o imposto, não, o pobre vai pagar imposto, não é verdade que o pobre vai pagar em cima daquilo que ele ganha, e que todo mundo ganha, que em cima do salário ele vai pagar, nossa proposta é R$ 0,74 na hora que ele for tirar o dinheiro para pagar suas contas no banco, ele pagaria R$ 0,74, o assalariado. Só que o assalariado seria beneficiado com uma diminuição, em vez de pagar de 8% a 5% de INSS, pagaria de 5% a 8%. Então, com esses 3 pontos percentuais que o assalariado teria diminuição da carga tributária, nós teríamos a CPMF compensada quando ele for sacar. Todo mundo vai pagar. Esse é um imposto, Neto, que todos pagam. Desde o criminoso até a igreja paga. É o que eu ia falar. É o Caixa 1, o Caixa 2, o Caixa N, que as
empresas que não são boas fazem, o traficante, o bandido, tá? Todo mundo vai pagar. E essa compensação, que é uma grande discussão que nós tivemos desde o começo, como é que vai compensar? No começo vocês falavam, Luiz, você quer que eu pague a tua conta? Eu falei, não. Vamos achar uma forma. Achamos a forma. Reduziu a nossa contribuição. Né? Eu talvez acho que se a gente calibrasse talvez um pouco mais, a gente pudesse excluir também a contribuição do seletista. É para a gente poder discutir. Se você isenta o patronato, isente o trabalhador também da contribuição do INSS, e aí ver qual é a calibragem um pouquinho mais, porque aí você vai transportar para a sociedade como um todo. Se eu já vou pagar lá, ao você reduzir aqui os 3%, né, porque é de 8 a 11 hoje a contribuição previdenciária dos trabalhadores seletistas. Trazer de 5 a 8, você reduziu 3 pontos percentuais. Está perfeito, você deu uma compensação. Mas talvez se a gente fizesse a calibragem em vez de 0,74, em vez de 0,76, 78, para que você transformasse a sociedade, então eu tenho todo o meu... E não teria sequer a necessidade de ter o desconto, a burocracia do desconto e o repasse para o INSS e depois fiscalização em cima das empresas que descontam e não passam. E, inclusive, nós teríamos mais facilidades de negociação de ambas as partes. Claro. Por exemplo, se você quer fazer o pagamento de umas férias em 3 ou 4 vezes, hoje você não pode fazer, tem que fazer aquela regra. Mas se você colocar que o acordado vale sobre o legislado e mais os impostos, você pode negociar essa parte de pagamento de férias, de 13º, em vez de dar um benefício social, que hoje você faz através de um cartão de benefícios sociais, que a Receita vai lá e glosa aquele cartão, porque entende que aquilo é salário disfarçado, nós, com isso, a gente pode dar o cartão de benefício, pode dar os benefícios sem problema nenhum. Tirou essa questão da contribuição previdenciária aqui, né? Eu acho que aí resolve todos os problemas. Por isso que eu estou propondo que a gente possa discutir essa calibragem. Inclusive, o que aconteceu agora, que se discutiu sobre o vale-refeição, se vai pagar ou não vai pagar, etc. Isso não precisaria ser discutido, porque não tem mais encargo sobre isso aqui. Então, você paga o vale-refeição em dinheiro, em benefício, em salário, pode colocar no item do salário-refeição e não sei, como não vai ter incidência sobre ele, você tem um benefício sem precisar usar artifícios para você conseguir o benefício hoje que solicitado. Ou seja, a gente faz uma desburocratização muito boa. É bom lembrar isso, porque o grande problema é quando o que é salário-contribuição para você aplicar de 5 a 8 ou de 8 a 11. O que é? Então é uma legislação tanto extensa, aquela 812, 813, né? São legislações que ficam dizendo, isso aqui paga por aqui, isso aqui não paga por ali, isso aqui não é salário-contribuição, para que você some os valores que o trabalhador recebe para poder aplicar o INSS em cima. Veja, eu não precisaria nem de fiscal mais. Não, e nem a Receita Pessoal da Receita Federal não precisa fazer mais nenhuma inserção em cima da... Neto, esse aspecto é que eu vejo que os nossos associados aqui da CMS, vira e mexe, nos perguntam, e eu vou transferir essa pergunta para você, porque nós participamos de um evento do Instituto Unidos pelo Brasil e verificamos nesse evento que o representante de trabalhadores que lá estavam, os representantes das empresas que lá estavam, o representante do legislativo que lá estava, todos a favor de não se tributar ao trabalho, de que a tributação ao trabalho é uma coisa que é ruim para todos, é ruim para as empresas, é ruim para os trabalhadores. Existe mais ou menos um consenso sobre isso. E a pergunta que nos fazem, e eu quero aqui fazer para você, transmitir essa pergunta, é se só a indústria é contra. E também, evidentemente, aqueles que trabalham na Receita, que querem preservar os seus empregos. Não vão perder emprego, viu, Roberto? Pode ficar sossegado. É a pergunta que eu faço para o Neto. Quem é que é a oposição a uma coisa que todos concordam e vai ser melhor para todo mundo? Olha, essa é uma coisa que nós temos discutido muito, porque entra governo, sai governo, todo mundo fala, e há um consenso que é preciso fazer uma reforma tributária. Todo mundo fala isso, mas nunca tem coragem de apresentar e debater. Eu acho que a gente tem uma estratégia para isso. Você primeiro precisa equalizar um novo pacto federativo e equalizar a dívida de estados e municípios.
E ao você equalizar a dívida de estados e municípios, você conseguir, dos governadores e dos prefeitos, apoio às reformas fundamentais que você precisa fazer. Uma delas é a reforma tributária, para desonerar a produção. Outra é a reforma previdenciária, que entra nesse contexto colocado pela CMS. Sem isso, é ilusão. Porque essa briga fraticídia que nós temos aí de reduz o ICMS aqui, eu pego a minha empresa, mudo para lá, sabe? Essa guerra fiscal, ela tem que acabar. Ela tem que acabar quando você fizer uma reforma tributária. Falta coragem para o governante. Falta coragem para o governante. Veja, você há de convir comigo, você acha que se o Fernando Henrique, quando tomou posse, com o real na alta que estava, ele fala assim, eu preciso fazer isto, se não o real dança, não faria? Faria. O Lula, quando foi eleito, primeiro operário no mundo, saindo de Garanhuns, vindo de Pau de Arara para São Paulo, se torna o presidente da República com essa unanimidade que nós tivemos lá em 2002. Em 2003, se ele manda para o Congresso e diz, se não tiver isso aqui eu não tenho, não passaria? Passaria. E aí, por que não fazem? Esta é a pergunta. A pergunta é porque não tem compromisso com o Brasil. É muito mais fácil levar assim, olha, veja, o rentismo nos últimos 12 meses, de maio do ano passado a maio desse ano, levou 500 bilhões de reais do orçamento da União. E toda a parte de saúde, educação e assistência social foram 300 e poucos bilhões. Vamos pensar no que nós estamos falando. Há uma pressão muito grande do rentismo, ou seja, das forças, como diria o Jânio lá atrás, das forças ocultas, entre aspas, que na verdade não querem modificar. Que não querem modificar nada. Então, são 5 bancos. Veja, olha o absurdo que nós temos no mundo. Você que está nos assistindo, preste atenção. Existem 10 bancos mais lucrativos do mundo. 4 são brasileiros. Num país que tem toda essa desigualdade, toda essa dificuldade, todo esse abandono, como é que pode ter 4 bancos mais lucrativos do mundo? E lá você não vê um banco inglês, não vê um banco chinês, você não vê um banco espanhol. O espanhol você vê o braço dele no Brasil, que é o que dá lucro para o mundo, que é o Santander. Mas vai olhando, essas aqui as questões. Ou nós enfrentamos isso. Nós somos administradores de empresas, somos profissionais de tecnologia da informação. Quando eu pego a minha empresa, o meu trabalho, o meu sindicato, eu pego, faço uma curva ABC, que todo mundo sabe o que é isso, é hierarquizar qual é a maior despesa que eu tenho. Quando eu olho lá, 50% é rentismo. Aí depois tudo demais está distribuído ali. E eu vou cuidar dos outros e esqueço de cuidar disso. Até na emenda 95, que congelou os gastos sociais por 20 anos, não mexeu no rentismo. Neto, exatamente esse aspecto, você fez uma pergunta que você tem que perguntar no outro lugar, essa pergunta. O setor financeiro. Pergunta para eles vão responder para você. Não, eu acho, Neto, que a sua colaboração é muito importante para todo o setor de TI. E eu queria lhe perguntar exatamente agora, o que você vai continuar fazendo pelo setor de TI, pelo seu segmento? Olha, eu quero ser uma voz do setor de tecnologia de informação. Eu queria completar, não só sobre o seu segmento, mas você é representante de uma central sindical, para os setores em geral da economia. Olha, sendo essa voz do Congresso Nacional, para poder debater a experiência que nós acumulamos, sem falsa modéstia, de negociação, de conversação, nacionais e internacional. Eu acabei de voltar da OIT, fui delegado dos trabalhadores na última convenção internacional. Sempre frequento o OIT, nós já estivemos juntos lá na OIT, né, Luiz? Sim. Porque todo ano tem a Convenção Internacional da OIT lá, que é onde discute os parâmetros mundiais das diversas coisas. Eu quero aproveitar essa experiência para, primeiro, ajudar o Brasil a fazer uma reforma tributária que desonere a produção, que tribute aqueles que devem ser tributados. Porque eu não aguento mais ver um carinha de uma motoquinha entregando aí pizza, trabalhando demais, né, por plataforma de localização, né, porque essas plataformas digitais têm 2 tipos de localização, que é o motorista de aplicativo e o entregador, e tem o de web, que é a nossa categoria, que está desregulamentada, estão sendo contratados externamente, recebendo em bitcoins, e às vezes não recebendo nada, né, Luiz? Nós vamos precisar pensar nisso juntos, de como vamos resolver isso. Mas fazer uma reforma tributária que faça com que quem tem que pagar, pague. Olha a tabela do imposto de renda, ela está com 134% defasado.
Vou repetir, 134%. Se corrigirmos a tabela de imposto de renda, quem ganha até R$ 4.465 estaria isento de pagar imposto de renda. Quem está pagando imposto hoje no Brasil é o pobre, é a classe média. E as empresas ficam nesse desespero, porque não tem crédito para as empresas. Vê aí como é que é para pegar um capital de giro, é um absurdo. Enquanto o rentismo for a melhor opção, quem é que vai pegar o seu dinheiro e abrir um negócio, investir numa produção, montar uma empresa? Para quê? Eu boto ele para dormir lá no CDI, né? Nos aplicativos financeiros, que é isso que está acontecendo, infelizmente, aqui. Então, nós temos que ter uma legislação, e aí eu faço parte de um conjunto político no PDT, que estamos defendendo uma lei anti-ganância. Como Getúlio fez lá, a lei anti-usura lá atrás, para combater os agiotas. No dia eu estive aqui na Rua São Caetano, sabe o que me falaram os proprietários da Rua, os donos de lojas da Rua São Caetano? Eles estão pegando dinheiro mais barato com agiota do que com o banco. Não é possível. É uma inversão de valores. É uma inversão, porque está um absurdo. Ou seja, nós precisamos fazer essa reforma previdenciária para discutir isso que a CNS tem colocado. E olha, a persistência e a resiliência da CNS, do Luiz, sobre essa questão, para solucionar de vez o problema da Previdência. Nós temos que dar uma atualizada na CLT. Eu estou propondo um código novo de Brasil, um código brasileiro de trabalho novo, que seja modernizado para a indústria 4.0, a indústria do conhecimento, para ter lá os trabalhadores de aplicativos, os trabalhadores das plataformas digitais. Eu fui na ONU e propus lá na OIT que tem que ser uma convenção internacional sobre os trabalhadores em aplicativos, trabalhadores em plataformas digitais, tal qual a gente tem para os marítimos. É muito similar. Eu cheguei na Suíça, Luiz. Cheguei em Genebra, sabe o que aconteceu? A partir do dia 1º de junho desse ano, a Uber está proibida de trabalhar lá dentro. Por quê? Porque é para sugar quem pede o serviço, quem presta o serviço, e ele não paga nada e leva todo o dinheiro para fora de lá. Quer dizer, lá, hein? E isso está sendo discutido no mundo. Ou seja, deixou com dinheiro na Suíça é perigoso. Você viu, Luiz? Lá. E aí você tem todas essas questões. Mas, acima de tudo, ajudar a construir uma educação para o Brasil. No Brasil, nós temos um projeto para a educação que em 15 anos a gente quer transformar o Brasil entre as 10 melhores educações do mundo. Não há outra alternativa. O setor de TI tem segmentos que estão dizendo que nós vamos ter 500 ou 600 mil vagas e não tem profissionais. Eu tenho uma proposta para isso, Luiz. Vamos incentivar o treinamento dessa área, nós estamos já fazendo isso aí, Neto. Você lembra que como nós fomos formados, Luiz? Sim. A empresa Boros fazia um teste de lógica, selecionava pessoas de ensino médio para cima, e aí dava treinamento em COBOL, em análise de sistema, nas linguagens de programação, para entregar para o mercado, que ele vendia computadores, não haviam profissionais à época. Hoje nós temos centenas de milhares de administradores de empresas, economistas, estatísticos, matemáticos, engenheiros, que estão dirigindo o Uber, porque não tem outra alternativa. Imagine, deixa eu só finalizar, Roberto. Você fazer a mesma coisa que há 30 anos fizemos. Você seleciona aqueles que têm perfil para a área de TI e dá a eles todos 200 horas, 400 horas na ferramenta de tecnologia de informação. Acabou o apagão da informática que alguns setores estão dizendo que vamos ter. E já com pessoas que o principal já fizemos, já estão com grau universitário. Neto, esse aspecto é um aspecto muito importante e nós só temos a agradecer sua colaboração nesses anos todos junto à CNS, e eu gostaria agora de encerrar o nosso programa com essa mensagem tão importante que você nos trouxe. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação, obrigado, Neto, obrigado, telespectadores, e estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Obrigado, Neto. Eu é que agradeço. Você sabe, sou candidato a deputado federal pelo PDT 1200. Se for possível, categoria, para você querer ter o representante lá, vai ser uma honra muito grande poder representar com esses compromissos que nós aqui deixamos. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.